Talvez você se perdeu, talvez você parou de orar, parou de buscar a Deus, parou de priorizar o Senhor, parou de trazer sua família para a igreja. Talvez você parou. Talvez você parou de jejuar por eles, de lutar por eles, de fazer a sua parte. Ah, lá em casa ninguém gosta de orar. Ah, não gosta de orar, não tem problema, meu filho. Me dá a mão aqui agora, vamos orar. Eu oro. Você não quer orar, você não gosta de orar, eu gosto. Eu vou orar aqui, nós vamos orar. E o Senhor, água mole, pedra dura, tanto bate, até que daqui a pouco teu coração vai ser quebrantado. Daqui a pouco Deus, o Espírito Santo vai te tocar, essa semente vai brotar, ela vai germinar. E eu vou ganhar você para Jesus. Por quê? Porque primeiro eu vou ser o exemplo que o Senhor quer que eu seja. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Ó Deus, nós estamos aqui. Esse projeto que todas as quartas-feiras, Senhor, Ele tem nos dado uma oportunidade de crescermos, aprendermos e mudar, Senhor, coisas que ainda não foram mudadas na nossa vida. O Senhor está sempre falando conosco, uma hora de um jeito, uma hora de outro. O Senhor não vai voltar a repetir, meu Deus, a mesma coisa sem um propósito. Quando o Senhor volta a falar um assunto, que ele é batido, ele é difundido, é porque há uma urgência, porque há uma necessidade, porque o Senhor quer de nós um alinhamento, o Senhor quer uma mudança, o Senhor quer um posicionamento, o Senhor quer uma postura, uma conduta, uma atitude diferente da nossa parte. Nós temos orado, Senhor, que o Senhor preparou para nós uma bandeja, exatamente da maneira, da forma que nós desejamos. O Senhor reservou, preparou essa bandeja para nós. Uma bandeja com as nossas vitórias. Uma bandeja, meu Deus, para deixar claro para nós, eu vou dar a você o que você deseja. Como, meu Deus, no Salmo 78, 19, fala que o Senhor preparou no deserto para Israel uma mesa. E eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor, antes desse dia, dessa quarta-feira, antes desta transição, meu Deus, desta virada do mês de abril para o mês de maio, eu creio que muitas coisas já estão acontecendo e ainda vão acontecer. Porque daqui a pouco, à meia-noite nós vamos abrir, na meia-noite de quinta-feira, nós vamos abrir, Senhor, o nosso jejum da purificação. E vamos passar 12 horas até o meio-dia, orando, meditando, clamando, buscando. Como nessa semana nós estamos orando, meu Deus, às 17 horas, e declarando que os pedidos que estão sobre, Senhor, essa mesa, dentro desta bandeja, como diz a Tua palavra, tudo o que desejaram, todo pedido que foi feito, o Senhor colocou numa bandeja. E eu acredito nisso, Senhor. Agora, essa palavra que ela nos traz muito temor. Essa palavra que ela vem, meu Deus, com uma mensagem de urgência para nós. Essa palavra que de tempos em tempos é o Senhor deixando claro para nós
Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito está falando. Então, Senhor, fala conosco aqui nessa tarde, porque eu também preciso da palavra, porque nós somos sustentados pela palavra, porque é através da palavra que as coisas vão mudar, é através da verdade, é através da palavra que nós colocamos a nossa vida em ordem, e é através da palavra que nós vencemos. Obrigado, Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga: eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor reservou, preparou o melhor vinho para a minha vida, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor, por gentileza. Diga comigo: ponha em ordem a sua casa. Quando você ouve essa palavra, você já consegue inicialmente entender uma necessidade. Uma necessidade porque, se você prestar bastante atenção, por exemplo, na história de Davi, diga comigo: Davi foi um homem vitorioso. Ele foi vitorioso? Eu posso dizer que Davi ganhou o mundo? Davi ganhou o mundo. Mas, infelizmente, ele perdeu a família dele. Noé não ganhou o mundo. Na época de Noé, o mundo, ele terminou naquele momento, ele se encerrou com quem estava ali, através do dilúvio. Mas ele salvou, através da arca que o Senhor mandou ele construir, ele salvou a família dele. Então, eu estava ainda meditando nisso, e até conversando com a esposa. Olha o perigo de nós não equilibrarmos a nossa vida. De, às vezes, você colocar muita força para fazer uma coisa e você esquecer de outra, e que, no caso, essa que eu estou falando agora, é a família. E você vê que você nadou, e por fim morreu na praia. Porque os 3 valores principais da vida de um homem, de um ser humano, eles têm que ser, diga comigo, Deus, a família e a igreja. Isso aqui não é novo. É que na vida de muitas pessoas isso não é praticado. E o que a palavra que o Senhor nos deu para hoje, o que ela vem para nos ensinar? Que às vezes você pode colocar muito foco, você pode colocar muita força para trabalhar, para ter dinheiro, carro, casa, propriedade. Você pode trabalhar pela realização de muita coisa e, por fim, perder sua família. A Bíblia fala de um homem chamado Ezequias. Ele foi um homem extraordinário, excepcional. Imagina um homem que ele fez exatamente o que o rei Davi fez. Ele seguiu os passos de Davi.
Um homem que trouxe de volta, ele resgatou, ele restaurou, ele conseguiu em Israel trazer a nação de volta para Deus. Só que quando esse homem, ele se viu num momento da vida dele que ele estava, sabe quando uma pessoa está numa fase terminal? Sabe, fase terminal? Você vai morrer. Eu já ouvi pessoas usar para mim a expressão antes da morte, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que está chegando a minha hora. Às vezes ela tem um sonho, ela pressentir, ela tem uma percepção. Só que no caso do Ezequias, ele não teve um sonho, ele não teve uma percepção, não teve nada. Ele teve uma palavra de Deus dizendo para ele, diga comigo, põe sua casa em ordem. Ó, 2 Reis 21. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Essa expressão, ponha em ordem a sua casa, ele está falando literalmente da casa dele, da vida dele, da família dele. Dê ordens, Ezequias. Dê ordens expressas. Ó, chega lá, dê a ordem do que tem que ser feito. O Ministério Mudança de Vida, ele literalmente está passando por esse tipo de processo. Todos nós temos recebido mensagens, direções e palavras. Ó, isso aqui não é legal, isso aqui não é bom, isso aqui não está certo, isso aqui nós não vamos seguir dessa maneira. Por quê? Porque, diga comigo, tudo que eu deixo passar vira um padrão. A partir do momento que aquilo vira um padrão, para aquilo mudar, você deve conhecer pessoas que essa pessoa até hoje ela não mudou. Ela tem 50, 60, 70, 80, 90 anos, ela não mudou. Ela é a mesma pessoa. O que a gente vê ali? Um padrão. Que ela não enxerga, ela não vê a necessidade daquilo mudar, e aquilo vai ficando. Então Ezequias, ele colocou toda a força da vida dele para mudar o povo de Israel. Para mudar a condição espiritual daquela nação. Diga comigo, mas esqueceu de colocar em ordem a sua casa. Quando Deus ouviu ele orar, e ele dizendo, Senhor, lembra de mim, lembra da minha fidelidade, lembra da minha lealdade, lembra como eu tenho andado, como eu tenho vivido. Senhor, lembra. E ali ele fez uma oração, ele estava deitado, virou o rosto para a parede, ele chorou, ele apresentou a Deus as suas razões. Ele tinha razões suficientes? Ele tinha. Ele tinha créditos diante de Deus? Ele tinha. Deus mandou o profeta voltar lá, coloca o versículo 6 para mim, por gentileza, e dizer para ele, ó, eu vou te acrescentar 15 anos à sua vida. Quantos anos para quem ia morrer foi acrescentado?
15 anos foram acrescentados. Diga comigo, mas o que Deus falou, para mim, Ele está esperando que eu obedeça. O que Ele falou, Ele não vai esquecer. O que Ele pediu para você fazer, essa palavra ela está de pé, ela não vai cair no esquecimento. Põe a sua casa em ordem. E o que aconteceu? Nesse processo de 15 anos que Deus deu a ele, essa janela, esse tempo, o que ele faz? Vamos ler? Segunda Reis ainda, 20, versículo 12. Naquela época o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo. Gente, você está prestando atenção nessa leitura? Ele recebeu o rei da Babilônia em uma audiência. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo e o seu arsenal e tudo que ele havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. O rei da Babilônia, quando ele enviou essa carta e esse presente, na verdade ele não mostrou para o rei, ele mostrou para os mensageiros do rei. Então ele chegou lá, nossa, Ezequias, fiquei sabendo da tua doença, eu me compadeci tanto dela, tá aqui, te trouxe até um presente para você. E bajulou Ezequias, e jogou Ezequias lá para cima. Nossa, Ezequias, um grande homem, Ezequias, que derrotou aquele inimigo poderoso chamado Senaqueribe, que até então não tinha conhecido uma derrota. Aí, quando Ezequias recebe esses mensageiros, ele pega e ele abre a vida dele, ele abre os armazéns, ele começa a mostrar tudo que ele possuía e o que ele tinha. A prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal, tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Diga comigo, ele se preocupava mais em mostrar o que ele fazia, o que ele tinha, o que ele conquistava, diga, mas se esquecia de mostrar, diga, através da palavra de Deus, quem era Deus para a sua família. Sabe quando alguém, ele quer contar vantagem? Ó a casa que eu tenho, carro. Ó a empresa que eu tenho. Ó o resultado que eu tenho aqui. Tá, mas você está mostrando? Você está mostrando Deus para sua família? Bispo, mas como é que eu faço para mostrar Deus para minha família? Como é que eu consigo transmitir isso para eles? Diga comigo, só existe um modo eficaz. E qual é? Através do nosso exemplo. Através do quê? Através do nosso exemplo. A nossa família não pode pegar na gente
esse problema que havia na vida de Ezequias. Ele, pôs de fora, ele tratava muito bem, ele se importava, mas com os de dentro ele não se importava. Agora há pouco mesmo, eu falava exatamente isso com a minha família, com a minha esposa. Sobre as ordens simples, sobre nós não deixarmos passar as direções que o Senhor tem nos dado. O ensino que a gente precisa dar, no nosso caso, temos uma filha, então ensinar. Então, se ela está comigo, ou se ela está com ela, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra, vamos aprender sobre amar Jesus, e ainda que em algum momento a criança faça algo, haja de uma maneira, ou repita alguma coisa ali que não está certo, mas pela sua insistência, pela sua persistência de você, não, eu vou passar para ela, não só a leitura bíblica, mas ela vai ver em mim, ela vai ver na minha vida, ela vai ver na minha conduta. Eu aprendi no ministério, eu aprendi com a bispa, que as coisas a gente não pode conversar. A gente tem que lidar. Ontem à noite, no curso que eu realizava com os aspirantes, eu dizia a eles, nós não podemos aceitar simplesmente ver algo que não está certo na nossa casa e nos calarmos, fecharmos os olhos. Não, muitas vezes você vai ter que confrontar. Ah, mas se eu confrontar e gerar um problema, um desgaste, é melhor você confrontar, ainda que tenha ali um certo desgaste naquela questão de você confrontar, falar a verdade e resolver aquilo, do que amanhã os problemas que estourarem na sua cara, você não tem como evitá-los, e vai ficar bem escancarado, vai ficar bem visível. Esse aí foi uma farsa, esse aí foi uma hipocrisia. Por muitos anos da minha vida, eu sempre tentei esconder que eu tivesse algum problema. Mas depois eu entendi, isso aqui é hipocrisia, isso aqui é religiosidade, isso aqui não está certo. Eu não tenho que ficar escondendo se eu tenho algum problema ou não. Se eu tiver algum problema, eu vou lidar com o problema, vou resolver o problema e acabou. Mas tem gente que ele bota uma força, eu lembro que eu botava uma força, não, porque eu preciso esconder aqui, que eu tenho algum tipo de problema. Não, eu não vou esconder se eu tenho ou não tenho um problema. Se eu tenho um problema, eu tenho um problema. E não é porque eu tenho um problema que ele está lá e vai ficar lá. Não, eu vou lidar com ele, eu vou resolver aquele problema. Bom, eu não cresci nisso ainda o suficiente, então eu vou crescer. Eu não mudei o suficiente que eu preciso mudar nisso. Eu não coloquei a força, eu não dei importância, eu não busquei aprender como deveria. Então eu vou aprender, mas eu não vou deixar acontecer na minha vida. E é isso que Deus está alertando. Ezequias, naquela janela de 15 anos, sabe o que aconteceu? Diga comigo, ele gerou uma criança que se tornou um problema. Diga para as próximas gerações. Ele gerou criança para ser bênção ou para ser um problema? Ele gerou um serzinho, uma criança, um menino, que tinha tudo para ele ser melhor que o pai dele. Mas quando ele se importava mais com a imagem, com a reputação, quando ele se preocupava mais em querer mostrar o que ele tinha, e ele se esquecia
daquilo que deve ser a nossa prioridade, Deus e a família. Olha o que Isaías falou para ele aqui no 14 e depois o que ele disse no final. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante. Vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Diga comigo: não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha, o quê? Que eu não lhes tenha mostrado. Por que ele mostrou? Por que ele estava preocupado com mostrar o que ele tinha? E por que ele não mostrou, não trabalhou, não educou, não ensinou o que ele precisava para aquele que nesse período de 15 anos já tinha acabado de nascer? Porque Manassés, o filho de Ezequias, ele nasceu nesse período desses 15 anos. E aí, quando o profeta Isaías foi confrontar ele e perguntou para ele por que ele tinha feito aquilo, quem que eram aquelas pessoas e por que ele tinha feito aquilo, então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Você sabe tudo isso aí que você se gabou? Todo esse tesouro, essa riqueza, todo esse patrimônio, né? Toda essa herança que você trabalhou. Eu estou entendendo, Ezequias? Que você passou a sua vida trabalhando, lutando, para adquirir aí uma herança, um patrimônio, um resultado. Você sabe para quê? Para nada. Porque o maior patrimônio, a maior riqueza, a maior bênção que uma pessoa pode ter na vida dela, não é dinheiro. Mas é ela passar um legado, deixar um legado, é ensinar aos seus filhos uma fé viva. Gente, tem filho que não sabe orar. Tem filho que não sabe orar o Pai Nosso. Tem filho que numa refeição, os pais não ensinam ele a orar. Tem filho que os mesmos medos que os avós tinham, eles têm. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tive uma educação familiar. Tudo que minha mãe, eu tenho que falar da minha mãe porque quem lutou pela minha vida espiritual não foi o meu pai, foi minha mãe. Até um ponto, e ela deu ali aquilo que ela tinha recebido. Então o que ela tinha recebido? Uma fé, mas uma fé emocional e religiosa. Algumas coisas ela teve na vida dela, ela chegou a alcançar, sim. Mas não aquilo que era suficiente para que ela pudesse, vamos colocar no meu caso, me preparar para a vida como eu deveria ter sido preparado. E eu não culpo ela, não falo isso para trazer culpa, peso, não. O que ela recebeu, ela deu. Quando eu cheguei ao Ministério Mudança de Vida, e aí eu comecei a ser, através da palavra, confrontado, literalmente confrontado. O que é ser confrontado através da palavra? Ó, isso aqui não é tolerado. Ó, isso aqui não é aceito. Isso aqui não está certo. Isso aqui não pode se repetir. Isso aqui não é dessa maneira.
Você pode ter vindo de um lar que não te ensinou como deveria, mas agora você tem Deus, você tem a... Então, o que tinha que estava lá? Que por muito tempo me deu muito trabalho para me livrar. Um ranço religioso, uma fé que não era viva, mas era uma fé emocional. Então, as mudanças, as decisões que eu não tomava no espírito, eu tomava na alma. Então, quando você toma decisões por sentimentos, por emoções na alma, então essas mudanças elas vão ter prazo de validade, elas não vão durar. É onde você vai se ver novamente caindo nos mesmos buracos. A bispa falou muito isso no domingo. Quando você não está praticando o fruto do Espírito na tua vida, então as decisões, as escolhas que você está tomando com base no que você sente, no que você acha. Você não vai ter certeza. E automaticamente, a tua vida que tem tudo para fluir, ela trava, ela não anda, ela não vai. Então, isso prejudicou na minha vida quando eu era solteiro, isso prejudicou desde quando eu casei. Por um tempo, meu casamento, vamos falar assim, por quase um ano, meu casamento até foi, aparentemente, parecia que estava funcionando. De repente, começou-se a ter problemas e situações que parecia que aquilo ia piorando. Por quê? Porque era falta de palavra, falta de mensagem, falta de ensino? Não, era falta de você se quebrantar. Então, aí no domingo a bispa pegava o testemunho aqui do bispo Diego, da pastora Ana Paula, ainda, ela até deu um exemplo do bispo Fernando. Alguns dos exemplos que ela deu ali, era exatamente o que acontecia também comigo. Diga comigo, quebrantamento é quebra de argumento. E qual que era o meu problema também? Eu justificava, eu argumentava, contava história. Preciso explicar por que eu errei, por que eu fiz isso, por que eu não fiz como tinha que ter sido feito. E qual que é a prova que você mudou? Qual que é a prova que a gente mudou? Acabou, você errou? Errei. Mas as pessoas não acreditam que eu tenho que fazer assim. Mas se você não acredita, querido, lamento, você não vai mudar. Você vai ter na tua vida o resultado do que você acredita. Então, se você acredita que você tem que argumentar, você tem que justificar. Ô Isaías, meu querido, essa galera que veio aqui ver o que você tinha, por que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo. Mas por que você mostrou tudo? Por que você estava preocupado em querer falar para eles, mostrar para eles? Pode falar uma coisa? Assim diz a palavra do Senhor, não é a minha, é a do Senhor. Tudo que você mostrou, você vai perder, teus descendentes vão perder, não vai sobrar nada, não vai ficar nada. A mesma Babilônia que viu que você tinha, vai ser a mesma que vai chegar. Porque quando ele mostrou, diga comigo, ele permitiu que uma armadilha, fosse preparada contra a vida dos seus descendentes. Você não lembra que Israel, quando foi conquistar a terra prometida, eles focaram tanto, nós vamos focar aqui na terra prometida, vamos conquistar a terra prometida, e agora nós vamos ter a promessa de Deus materializada. Nesse meio tempo foi nascendo uma nova geração. E o que eles foram esquecendo de fazer com essa nova geração? De ensinar a palavra de Deus para eles. Então agora o foco é conquistar a terra prometida, a bênção, a vitória, o milagre. Igual você, talvez você venha na igreja, você vem para lutar pelo seu financeiro, não estou dizendo que você não tem que lutar. Você vem para lutar pela tua saúde, não estou dizendo que você não tem que lutar, você tem que lutar. Mas já te ocorreu que às vezes a gente não coloca a força que deveríamos colocar?
Como Israel, aquela geração de juízes, era uma geração que não conhecia Deus. Juízes, acho que capítulo 21, 25, eu não me lembro agora, me fugiu, eu acho que até anotei esse versículo. A Bíblia fala que essa geração, ela não tinha um rei. E o que aconteceu com essa geração? Eles automaticamente, diga comigo, eles faziam tudo que dava na cabeça deles. Tudo que passava pela cabeça deles, eles faziam. Acho que eu não anotei aqui essa parte. Eu anotei, mas eu acho que eu não estou com ela aqui. Acho que é Juízes 25. É isso mesmo. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Eu vou fazer da minha cabeça, eu vou fazer do meu jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz a sua cabeça ou você consulta Deus antes? Por que algumas coisas dão errado na minha vida? Então, o que eu vivi muitas vezes? Porque muita coisa dava errada na minha vida, porque eu não consultava Deus. Mas o senhor não lidava com as coisas espirituais, não estava com as coisas de Deus? Não é porque a gente muitas vezes está aqui pregando a palavra, que quer dizer que a pessoa está consultando a Deus para fazer aquilo. Você pode estar dentro da igreja, você está aqui na igreja agora, certo? Olhando assim, quem está olhando? Eu estou buscando a Deus. Qual é a prova que eu estou buscando a Deus? É agora ou é quando eu vou para casa? Ou é quando eu estou lá? Na empresa, no trabalho, na faculdade, na rua? Aonde eu estou enfrentando desafios, situações, e eu preciso fazer algo, tomar uma decisão, resolver algo, lidar com algo. Tá bom, Deus, devo fazer isso aqui ou não? Não, pode deixar isso aqui, eu sei resolver. Deixa que isso aqui eu sei lidar. Não, eu vou dar um jeito. Eu já sei, já. Deu certo outras vezes, vai dar certo agora. Vai. Mas eu não acho que tudo tem que orar. Tudo tem que orar. Tudo tem que ungir. Alguém um dia virou para mim e falou, nossa, você fala de um jeito que tudo a gente tem que ungir. Tudo tem que ungir? Em tudo a gente tem que orar? Em tudo a gente tem que consultar a Deus? Em tudo a gente tem que pedir direção de Deus? E na prática? Isso funciona na minha vida? Às vezes não funciona. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Ezequias, ele não pediu direção para Deus. Ele não perguntou para o profeta Isaías, profeta, tem uns caras aí, o cara está querendo me bajular. Ele está querendo me pegar naquele ponto porque eu fiquei doente. E aí chegou com um presente. E aí ele quer uma audiência comigo, ele quer conversar, ele quer entrar num determinado assunto. E aí, eu devo conversar com esse povo ou não? Diga comigo, foi uma conversa que a Eva teve com a serpente, que eles perderam tudo. Diga comigo, ela ouviu e ela se aproximou do que ela não podia. Foi receber esse povo no palácio dele, aonde ele morava em Jerusalém, que ali naquele momento, você vê, aquilo levou, a Bíblia não me dá mais detalhes, mas eu percebo de alguma maneira o ego, a arrogância, aquela coisa de querer mostrar, preciso falar, eu preciso mostrar, eu preciso contar. Você está mais preocupado com isso do que com a coisa mais importante? Tá bom. Diga comigo, nasceu um Manassés, diga comigo, numa época que Ezequias tinha sido abençoado. Nasceu o quê? Um menino, que à medida que ele crescesse, e quando ele se desenvolveu e cresceu e passou a liderar Israel, não dá, eu vou dizer para você, não dá
A gente sabe por quê, mas não dá para acreditar que Manassés, ele tomou uma versão do pai dele de tal maneira que tudo de bom que o pai fez, Manassés foi lá e fez ao contrário, fez da pior maneira. Ele fez da pior. Mas por que ele fez? Está aqui, ó. Está aqui a explicação. Ó, vou ler o 18 e 19. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Eunucos. Olha a situação que chegaria a alguns dos seus descendentes. Respondeu Ezequias ao profeta: você está falando para mim que vai vir um tempo de cativeiro? Tudo que eu tenho, a Babilônia vai levar embora. Mas isso não vai acontecer no período que eu estou vivo. Isso vai acontecer depois da minha morte. Diga comigo, boa é a palavra do Senhor, que anunciaste. Pois ele entendeu que durante sua vida, diga durante a sua vida, olha o cara autocentrado, olha o cara egoísta, olha o cara que pensa só em si, olha o cara que está preocupado só com ele, com a vida dele, com os interesses dele. Durante a sua vida haveria paz e segurança. Tá, mas e os próximos descendentes? Vai haver paz e segurança? O Senhor falou, não vai haver paz e segurança. Tanto que eu não vou ter mais tempo para fazer essa leitura, mas se você pegar, acho que no capítulo 21 de Reis, depois você pode meditar do 1 ao 16, a Bíblia fala que Manassés tinha, deixa eu ler, dá para ler ainda, ó. Manassés, 2 Reis 21, 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efiziba. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas, diga comigo, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Não era para ele ter imitado o pai dele? Não era para ele ter imitado o pai dele? O pai dele não buscou a Deus? O pai dele não honrou a Deus? O pai dele não agradou a Deus? O pai dele não seguiu os passos de Davi? Sim. E por que ele não imitou o pai dele? Porque o pai, provavelmente, ele não passou a mensagem, o bastão da maneira certa para o seu filho. Ele não se importou. Você acha que o mundo hoje... Gente, é duro ouvir isso, mas é duro. É duro. Você acha que é brincadeira quando uma mãe, um pai chega e fala, meu menino gosta de homem. Minha menina começou a se interessar por mulher. Você acha que é fácil ouvir uma coisa dessa? Quantas vezes a gente já atendeu casos de pessoas chorando. Inicialmente ela virar e falar, o que eu fiz para passar por isso? Aí a hora que você vai mais a fundo, você vai buscando, né, buscar saber por que aquilo aconteceu. Você vai vendo aquele choro de dor, de arrependimento, de tempo perdido, de quantas vezes Deus falou, Deus orientou, Deus instruiu. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe. Meu Deus, mas não dá para imitar Davi, você vai me imitar Acabe. O cara que foi casado com a Jezabel. Você vai imitar aquela prática, aquela conduta, aquela cultura. Não tem como terminar bem.
rei de Israel, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, ele lhes prestou o culto, construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Gente, já pensou a igreja tomada por ídolos, nos altares, em Jerusalém, nas ruas, em tantos lugares, aonde passava, tinha levantado aquilo que não devia ter sido levantado para adorar esses deuses. Chegou, gente, isso aqui, ó, é o que acontece hoje. 6, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Você acha que isso aqui não acontece nos dias de hoje? Direto a gente, eu fui fazer um trabalho acho que é a UPA, se eu não estou enganado, lá em São Bernardo. A mulher virou para mim e falou: mas o senhor tem certeza que o senhor vai fazer um trabalho desse aqui? Eu falei: sim, por quê? Porque esse aqui é o lugar, aqui na Grande São Paulo, onde mais tem casos de aborto. Aqui é o lugar aonde mais tem casos de aborto. Você já parou para pensar? Um local, um lugar, aonde tem uma marca. E que marca que é? É aquele lugar que mais salva pessoas, que mais ajuda pessoas, que mais levanta pessoas, que mais beneficia pessoas. Não, é o lugar aonde mais se mata criança. Não é só aqueles que chegam e querem, é aqueles que contribuem, que apoiam. Ele sacrificou o próprio filho. Você sabe quando é que alguém está sacrificando o próprio filho? Diga comigo: quando poupa o filho. Diga comigo: quando poupa o filho. Se você poupa o seu filho amanhã não vai te poupar. Não pense que você vai ter controle. Não haverá controle. Não, mas ele é meu filho, ele vai me acatar, ele vai me ouvir. Não ouve. Se você não colocar o temor, a única coisa que segura um ser humano é o temor a Deus. E ainda até lutando com isso, não é brincadeira. Imagina não colocando o temor no coração dele. Se botando temor no coração. Eu lembro do bispo Maurílio, testemunhando para a bispa no Destinos, que ele estava dentro, acho que de uma boate, ele estava dentro de alguma coisa, e a mãe dele orava, lutava, clamava pela salvação da família, e alguém que estava evangelizando, não lembro o que estava fazendo, pegou, entrou dentro daquele lugar, e foi falar da palavra de Deus para ele lá dentro daquele lugar. Mas por quê? Porque tinha alguém cobrindo ele em oração. Você cobre a tua família em oração? Você tem orado pela sua família? Um projeto como esse, projeto Casa Firme. Gente, a igreja fica 25 horas aberta. Tem gente que para ele separar um culto, tem 9 cultos. Tem 9 cultos. Para ele separar um horário, um culto, para ele estar aqui, botando a boca no pó, clamando, orando: Senhor, salva a minha casa, salva a minha família, salva o meu lar, tem misericórdia, não deixe eles se perderem. Quantas vezes eu ouvi no altar, na igreja, a bispa fazer esse clamor: Senhor, não deixa eu perder os meus, salva os meus, Senhor, eu estou aqui, tem misericórdia. E tem gente que mesmo assim, como disse Juízes 21, 25, ele quer fazer do jeito dele. Você não pode poupar o filho. Meu filho não quer vir na igreja, mas desde quando ele escolhe? Meu filho, não tem essa. Eu vou repetir. A melhor forma de educar, diga comigo, é pelo exemplo.
Diga comigo, ela é a única forma eficaz de educar, de ensinar. Essa é a única forma. Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Olha aqui para mim. Se você, em casa, com a família, seu pai, sua mãe, eles não fizeram um bom trabalho, decida você fazer agora. Decida você aprender agora. Porque não é uma palavra que todo mundo gosta de ouvir. É uma palavra que confronta. Porque uma palavra dessa, você sabe o que muita gente às vezes acaba fazendo? Você não está na minha pele. Você não sabe o que aconteceu na minha infância. Você não sabe o que a gente passou. Eu não sei mesmo. Só você vai saber. Só Deus e você vai saber o que aconteceu. E ninguém está aqui para pontuar erro e falha das pessoas. Não está aqui para ficar pensando pecado. Mas diga comigo, tratando, trabalhando. Diga aquilo que nunca foi trabalhado, nunca foi mudado. Por que Deus, Ele decidiu levantar Abraão como pai da fé, o amigo dele, o pai de nações? Porque ele não tinha preguiça. Naquela época não tinha lei. E mesmo assim ele não tinha preguiça de ensinar sobre a palavra. A Bíblia fala que ele tinha 318, diga comigo, 318. Diga, homens nascidos. Aonde esse povo tinha nascido? Tinha nascido na casa dele. Ali com ele. E ele ainda não tinha o filho da promessa. E o que ele fazia já nessa época? O que ele já fazia nessa época? Ele ensinava. Ele instruía. Aqueles eram filhos do coração. Aqueles eram seus servos. Aqueles eram seus soldados. Aqueles tinham nascido na sua casa. Não era sangue do seu sangue, mas eles eram filhos espirituais dele. E o que ele fazia pelos filhos espirituais? Ele ensinava. Tanto que foi por causa desse grupo que ele tinha, que ele conseguiu ir lá e resgatar o Ló de volta. Então, nós vamos orar. Estamos até num propósito, eu não sei se você já ouviu que nós estamos colocando os pedidos aqui dentro desta bandeja. Porque o Senhor diz que tudo o que nós desejamos, tudo que nós pedimos a Ele, Ele vai colocar. Tudo o que desejaram foi dado a eles numa bandeja. Salmo 78, 29, na versão a mensagem. Tudo foi colocado numa bandeja. E nós temos orado. E cremos que Deus, Ele vai dar tudo que você deseja, tudo que você pede. Talvez o que você está precisando, Senhor, eu estou precisando de sabedoria. Para saber lidar com a minha família, para educar. Eu estou precisando de visão. Talvez eu não estou vendo que eu não consigo fazer aquilo que o Senhor está me pedindo para fazer. Eu estou sendo um mau exemplo, eu estou dando um mau testemunho. Talvez você se perdeu, talvez você parou de orar, parou de buscar a Deus, parou de priorizar o Senhor, parou de trazer sua família para a igreja. Talvez você parou. Talvez você parou de jejuar por eles, de lutar por eles, de fazer a sua parte. Ah, lá em casa ninguém gosta de orar. Ah, não gosta de orar, não tem problema, meu filho. Me dá a mão aqui agora, vamos orar. Eu oro. Você não quer orar, você não gosta de orar, eu gosto. Eu vou orar aqui, nós vamos orar. E o Senhor, água mole, pedra dura, tanto bate, até que daqui a pouco teu coração vai ser quebrantado. Daqui a pouco Deus, o Espírito Santo vai te tocar. Essa semente vai brotar, ela vai germinar. E eu vou ganhar você para Jesus. Por quê? Porque primeiro eu vou ser o exemplo que o Senhor quer que eu seja. E eu vou insistir, e eu vou persistir, e eu vou lutar, e eu vou acreditar. E Deus, Ele vai dar essa vitória. Amém?
Então fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração. Então diga comigo, o exemplo é a única forma eficaz de se ensinar. Diga comigo, eu não posso. Diga priorizar muitas coisas e esquecer do principal, Deus e a minha família. Se você falar que você está priorizando a Deus e não está priorizando a sua família, os prejuízos vão ser muito grandes. Os prejuízos na casa de Davi foram muito grandes. Ele perdeu 4 filhos. Por exemplo, Adonias, sabe o que a Bíblia fala? Que ele não confrontava o filho dele, ele não falava para o filho que ele precisava ouvir. Então ele era covarde, ele era passivo, ele tinha alguma coisa dentro dele que na área da família roubava dele a autoridade, roubava. E nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos crescer nisso. Todos nós precisamos crescer. A palavra de ordem é, diga comigo, ponha em ordem a sua casa. Então, com a mão no coração, com os olhos fechados, o que está fora de ordem? Tem reino dividido lá? Tem brigas? Tem contendas? Tem desavenças? Tem discussões? Tem coisas que precisam mudar lá? Na tua casa ainda tem bebida, na tua casa ainda tem o vício do cigarro, na tua casa ainda tem o vício da mentira, na tua casa ainda tem o vício da pornografia, na tua casa ainda tem práticas que não se deveriam mais ter. Você ainda é uma pessoa passiva. Você adia, joga para amanhã o que você podia fazer hoje. Quando é para você lidar, você não lida, você só conversa. E quando conversa, você tem que falar com Deus agora. Senhor, me ajuda. Tem misericórdia da minha vida. Eu preciso da sua ajuda agora. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso viver diferente. Eu preciso agir diferente. Eu preciso, Senhor, tem misericórdia de mim aqui agora. Tem misericórdia da minha vida. Eu estou aqui nessa tarde. Levanta as suas mãos aos céus e fala com Deus, Senhor. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria para lidar. A começar pela minha vida. Se eu sou uma pessoa amarga, uma pessoa feridenta, uma pessoa que carrega o espírito da rejeição, o que foi? Você foi rejeitado, você foi maltratado, você foi, como o exemplo do bispo Diego, muitas vezes ele sofreu abusos violentos, batiam nele, espancavam ele, tratavam ele mal, porque queriam atribuir aquilo aos erros que o pai dele cometeu. Eu não sei, talvez você sofreu algum abuso, talvez alguma coisa marcou você, talvez você foi esquecido, talvez você foi abandonado, talvez você foi rejeitado, talvez coisas aconteceram que marcaram você aí para trás. E isso prejudicou no teu crescimento, no teu desenvolvimento, nos teus relacionamentos. Talvez você estragou demais com a sua vida. Talvez você estragou demais com a sua família. Talvez a sua família não quer nem você perto. Talvez a sua família não ama, não se importa, não quer, na verdade, nem você por perto. Como o exemplo do Natanael na segunda-feira. Ele cometeu tantos erros na vida, até crimes, que ele era uma pessoa que ninguém acreditava, ninguém confiava nele. Ezequias foi um cara muito egoísta.
Ele foi extraordinário por um lado, mas no final da vida dele, ele não se preocupou que estava vindo uma nova geração. Uma nova geração. E eu quero que você pede para Deus: Senhor, antes de eu morrer, antes, Senhor Deus, ser um dia sepultado, antes, Senhor, da minha vida aqui na terra, do meu tempo terminar, acabar, eu vou lutar com a força da minha vida. Eu vou orar, eu vou lutar, eu vou orar, eu vou me levantar, eu vou me posicionar, Senhor. Mas eu não vou perder a oportunidade de fazer aquilo que é preciso, aquilo que é necessário, aquilo que tem o poder de mudar o destino, de mudar, Senhor, o futuro da minha família. Fala para Deus: Senhor, eu quero amanhã o Senhor levantando, meu Deus, através do meu filho, através da minha filha. Se talvez você tem filho pequeno, fala para Deus: Senhor, me ajuda, porque eu quero um filho que te teme, eu quero um filho que te ama, eu quero um filho que te agrada, eu quero um filho que te serve. Meu Deus, Senhor, eu quero que a minha criança amanhã, meu Pai, ela seja um instrumento de bênção, não de desgraça, porque tudo que aconteceu com Israel foi consequência das escolhas e decisões de Manassés. Foi consequência das escolhas e decisões de um homem que ele até tinha o exemplo de Davi, ele até tinha o exemplo do pai dele, mas ele quis fazer tudo o inverso. Eu não sei se ele tomou uma aversão ao pai, talvez por conta daquela má atitude, veio algo para a vida de Manassés que ele não conseguiu impedir, ele não teve força, ele não teve uma cobertura espiritual. A maneira que Ezequias terminou, ruim, foi a maneira que Manassés foi gerado. Ele veio e ele começou a liderar. Oh meu Deus, tem misericórdia da nossa casa. Senhor, tem misericórdia da nossa família. Como Neemias, um dia ele orou: Senhor, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoa, Senhor, se temos falhado, se temos, meu Deus, te entristecido, ó meu Pai, se tem algo que nós não estamos vendo, não estamos enxergando. Eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma mudança na minha casa, eu quero uma mudança na minha família. Eu repreendo agora espírito das brigas, das contendas, das divisões, dos vícios. Eu repreendo agora toda obra do mal, toda maldição, toda carga negativa de palavras, de escolhas, de decisões. Eu quebro, eu cancelo, eu declaro que caia por terra em nome de Jesus. Fala para Deus: Senhor, renova a minha mente, coloca a luz nas minhas trevas. Senhor, por favor, eu não quero cometer o erro que Ezequias cometeu. E se eu já venho errando, se eu já venho falhando, se eu, meu Pai, não estou vendo, então me ajuda a ver, me ajuda a enxergar, me ajuda a entender, me ensina, me capacita, abre meus olhos, ó meu Pai, me instrui. Eu pego essa palavra, eu aprendo com essa palavra, eu me curvo, eu me submeto a essa palavra de hoje. E eu te peço em nome de Jesus, que a partir de hoje aconteça uma mudança na minha casa, mas começando pela minha vida espiritual, começando por mim. Fala para Deus: hoje eu vou tomar uma decisão. Eu estou fazendo uma risca no chão. Eu entendi que muitas coisas estão da maneira que estão porque eu não estou consultando o Senhor, porque eu não busco a direção do Senhor, porque eu não dependo do Senhor como eu deveria depender, eu não confio no Senhor como eu deveria confiar.
Mas hoje eu estou tomando essa decisão. E eu creio que o Senhor vai me ajudar a fazer diferente. Eu vou acertar o que eu tenho que acertar. Pode falar para Deus. Eu vou pedir perdão para quem eu tenho que pedir. Eu vou quebrar as barreiras com quem eu tenho que quebrar. Eu vou quebrar com a mão no coração. Ouça o que eu vou falar para você. O ano passado, eu estava enfrentando um determinado desafio em casa. E na oportunidade eu fui pedir até uma orientação para a pastora Jéssica. Eu disse: pastora, estou enfrentando algo. E eu, nesse presente momento, eu estou enxergando que o problema está na minha esposa. Aí ela virou para mim e falou: não, o problema não está nela, está em você. E quando ela disse que estava em mim, na hora que aquilo abriu meus olhos, falei: já entendi. Quando eu chego em casa, eu vou falar com a minha família, eu pego a minha menina, eu viro para ela na frente da mãe dela e falo: filho, o papai está errando com você. Quando o papai age assim, assado, frito, cozido, o papai está errado. O papai não pode fazer isso. Que na situação é que às vezes eu corrigia a maneira, às vezes a forma de lidar com a criança, e às vezes eu acabava falando na frente da criança. Eu não podia. Se eu tivesse que falar qualquer coisa, eu tinha que falar sem a presença da criança para não potencializar aquilo. Quando eu falei isso para ela, na frente da mãe dela, ela virou para mim e disse assim: ah, então o papai precisa de cinta? Ah, o papai precisa de cinta. O papai está errado. E o papai está vindo aqui na frente da mamãe para dizer que o papai está errado. Se você errou, qual que é o problema de você chegar e falar para a sua família? De olhar nos olhos e chegar e falar: eu errei. Eu não tive sabedoria. Eu não tive visão. Eu não consultei a Deus. Eu não dependi de Deus. Eu não busquei a Deus como eu devia ter buscado. Eu não priorizei a Deus como eu devia ter priorizado. Eu não levei a sério a palavra de Deus como eu deveria ter levado. Qual que é o problema? Então, você quer fazer diferente? Diga comigo: o quebrantamento é quebra de argumentos. Então o que você vai parar de fazer? Você vai parar de argumentar. Você vai parar de justificar. Você vai parar de dar desculpa. Você vai parar de contar história. E você vai decidir: não, a partir de hoje, se eu não vinha consultando a Deus, buscando a ajuda de Deus, eu vou buscar. Bispo, mas eu não sei ainda lidar. Diga comigo: o Espírito Santo é o nosso Consolador. Diga: Ele está aqui para nos ajudar em tudo o que precisamos. Se você recorre a Ele, se você pede ajuda a Ele, se você busca na palavra, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas. Então busca também a ajuda dos profetas, dos homens de Deus que Deus coloca no seu caminho, para te instruir aquilo que você tem dúvida. Peça direção. Eu não quero mais errar, eu não quero mais falhar, eu já perdi tempo demais na vida, e eu estou nesse momento, eu não estou conseguindo discernir, está certo ou está errado. E um homem de Deus, uma mulher de Deus vai te direcionar. E assim você alinha a tua vida à luz da palavra, e tudo aquilo que precisa ser colocado em ordem vai ser colocado em ordem. Mas aquilo que você já sabe que você deve fazer, faça. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje você vai viver diferente, você vai agir diferente. Você vai ver que a paz vai entrar na tua vida e na tua casa. A paz, a harmonia, a bênção, a prosperidade. Eu creio em nome de Jesus, que daqui para frente você vai colocar tudo em ordem. E por tudo ter sido colocado da maneira que está, é aonde Deus abre os portões dos céus
e Ele libera as bênçãos que Ele tem reservado para nós. E eu termino lendo aquela passagem que a bispa leu essa semana para nós, de Salmo 78. Deixa eu pegar aqui, 78. Versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Diga comigo, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas, e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, diga comigo, eles porão a confiança em Deus. Diga, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. O que você não pode esconder da tua família? O que você não pode esconder? Os feitos do Senhor. Você tem testemunho para contar? Conte. Chama a tua família. Faz um banquete lá, faz uma mesa lá. E eu reuni vocês, eu trouxe vocês aqui para falar para vocês. O milagre que Jesus fez isso na minha vida, Jesus fez isso. Foi Jesus, foi Deus, foi através da palavra, foi por buscar a Deus. Fale, conte, leve a palavra, ensine seus filhos a amar a Deus. Eles já estão grandes, então testemunhe as obras de Deus para eles. Porque eu tenho certeza que se você fizer um bom trabalho daqui para frente, antes de você morrer, você vai ter deixado para eles um excelente legado, em nome de Jesus. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.